Deus, né, fazer a mensagem nessa noite. Vamos orar para Deus orar nessa noite, né? Porque eu falo, né, em nome de Jesus Cristo, que a Deus que vem fazer as peças do nosso bem, né? Que vai fazer a Deus, que abençoe nossos irmãos que nos acompanham através do Facebook, da internet. Eles pedem oração, pedem tudo, vamos pedir a Deus que abençoe eles também, porque eles são, porque eles, às vezes, não têm força de vir para a igreja, uma vez está em um lugar, está trabalhando. E eles podem também receber a palavra lá em nome de Jesus Cristo, também segurando, né? Pessoal, nosso irmão Lailton, sua esposa, sua família, todos nós que aqui estão, né? Meu Deus, meu Pai, nós oramos ao Senhor, graças a minha esposa, eu para ela, graças a Deus, eu peço a Deus que venha fazer milagre, vai fazer o Senhor de Deus, abençoando a todos, abençoando, recebendo tudo que foi feito nessa noite, tudo para nós, nós estamos em nome do louvor, a palavra, tudo, Pai, todos nós agradecemos por tudo, Pai. O Senhor continua falando conosco, né, da santa palavra, Senhor. Nós te pedimos agora que agradecemos o nome de Jesus, Pai, para todos sempre. Amém. Está sabendo a nossa vida. Salve a Maria Igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Mais um dia na casa do Senhor, glória a esse Deus, né? Eu sentei ali, né? E o Luiz falou para mim trazer a palavra, né? E eu não posso recuar, né? Porque é para Deus, né? Então, não é feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabemos que nós não estamos capacitados, é Ele que nos capacita, né? Porque quem capacita o homem é Deus, né? E eu creio que cada dia Ele vai nos capacitar para que a gente possa, né, cada dia saber manejar a palavra dele. Mas que a gente venha falar, né, com a sabedoria de Deus, né? Porque é isso que nós temos que pedir. Sabedoria do Senhor, para que a gente não venha abrir a nossa boca, né, falar o que queremos e entristecer ao coração do Espírito Santo, né? E muitas das vezes eu falo, é melhor eu falar pouco, né, do que eu falar muito e entristecer alguém e Deus vai cobrar de mim, porque uma alma, igreja, é muito preciosa para Deus. E eu sempre tenho falado, e Deus sabe, né, como já foi falado, como o irmão Cássio falou, que a gente, né, o coração da gente, Deus conhece. A gente tem que ter amor, né, um espírito de paz, de amor, de mansidão. Temos os momentos difíceis, sim, porque não somos perfeitos, mas estamos aqui, né, cada dia se aperfeiçoando para chegar mais e mais a Deus, né? Porque é por isso que nós estamos aqui. Porque se nós já estivéssemos todo preparado, todo já certinho, né, a gente não estava mais aqui, né? Deus já tinha recolhido, porque é assim, igreja, mas cada dia Deus conhece, né, a nossa fraqueza, né, a nossa necessidade para com Ele, porque todos nós precisamos mesmo da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E se até aqui nós estamos, é porque Ele tem nos ajudado, né? Ele tem dado força, né? Ele tem alegrado o nosso coração, tem cuidado dos nossos, né? Tem cuidado da nossa casa, né? Da nossa saúde, porque eu sempre falo, prioridade para Deus, depois família, igreja e as demais coisas serão acrescentadas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas que a gente venha dar com o coração, né, aquebrantado, com sinceridade, né, um para com o outro, porque Deus não, Ele se alegra com pessoas que têm um coração enganoso. Quando a palavra dele fala que Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade, se a palavra fala que está procurando, é porque Ele ainda não achou, né? Aqui, nós na terra, e Ele está procurando pessoas, adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é isso que Deus quer de mim e
da igreja, né? Sinceridade, né? Que a gente venha abrir as nossas bocas, não para entristecer o próximo, mas para alegrar, fortalecer, colocar a palavra de ânimo, porque todas as palavras que estão aqui na Bíblia é para nos renovar, é para nos levantar, é para nos capacitar. Ali ele falou com Josué, para Josué se esforçasse, ter de bom ânimo, né? E que Josué fosse forte, né? E do mesmo jeito o Espírito Santo fala conosco nesta noite, que jamais nós venhamos se entristecer por nada, né? As lutas, os problemas, as dívidas, as dificuldades, as enfermidades, né? As palavras pesadas que muitas das vezes a gente ouve, mas faz parte. Né? Nós cristãos, né, a gente temos que entender que isso aí vem, essas coisas vão vir, mas é como a irmã falou, a gente tem que estar ali, ó, forte, focada no Deus que tudo pode. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né, aleluia, Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Pelo que os irmãos sabem, mas eu já estou adiantando para ser mais rápido, né? Êxodo 8. Não vou tomar muito tempo, né? Porque a palavra fala que não é por muito falar, né? Não é por muito falar, mas por muito obedecer, não é por muito fazer. E a gente falando um pouco e Deus se agradando, é isso que nós queremos, né? E que Deus quer de nós, né? Que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, venha nos edificar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui em Êxodo 8 fala a praga das rãs. Os irmãos acharam, né? Amém. Glória a Deus. Então, igreja, aqui, ó, Êxodo 8 fala assim: depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e dize: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusarem, deixaram ir. E eis que ferirei com rã todos os teus termos, e os rios criará rã, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas do teu servo, e sobre o teu povo e ao teu forno, e as tuas amassadeiras, e as rãs subiram sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todo o teu servo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui, igreja, essa praga das rãs, né, ela era no Antigo Egito. No Antigo Egito, existiu essa praga, Deus permitiu que teve essa praga das rãs. E ali, igreja, aquele povo ali, o Deus dele era as rãs. Eles consagravam aquelas rãs, aqueles bichos, porque uma rã é um sapo, né, irmão Cássio? É um sapo. Imagine nós, assim, colocando uma rã no lugar de Deus, um sapo, né? E ali no Antigo Egito, eles tinham a rã como um Deus para ele. A rã que é um sapo, né? Aqui é rã, mas era sapo. Mas ela é tipo uma carne de galinha, mano. O povo come, tem pessoas que comem, aí mais norte que é cheia, né? Então, igreja, eles tinham esse determinado bicho horrível, né, como um Deus. E isso muito entristecia os olhos do nosso Deus, né? Porque imagine o ser humano deixar de servir a Deus, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, para servir uma espécie tão feia, tão horrorosa, né? Porque, pelo amor de Deus, o sapo é o bicho feio. Ele é feio. E você tem pessoas que querem ligar ele de casa. Porque tem pessoas, como a igreja sabe, que tem pessoas que querem que é cobra. Eu conheço uma pessoa que falou que ia ter uma cobra dentro de casa. Eu até falei com ele, misericórdia. Tem gente para tudo nesse mundo,
Mas, infelizmente, né, quem somos nós, né? Cada um tem seu gosto, né, é a sua vontade. Mas eu não tenho jamais coragem de ter uma cobra dentro da minha casa, principalmente no saco. Então, igreja, eles adoravam ali aqueles bichos horríveis. E muito entristecia aos olhos de Deus, né? E Deus olhou ali para aquele povo, né? E falou para Moisés, né? Que falar com aquele povo para que ele viesse, né? Ter mais temor às coisas do Senhor. E não, eles não obedeciam, eles eram rebeldes, como nos dias de hoje, né? Quantas pessoas que não deixam de servir a Deus para servir a um Deus de madeira, né? Outro serve a um cavalo, outro tem um bezerro, outro tem qualquer uma outra coisa, né? Para adorar, mas não adora o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, né? E então, igreja, eu creio que muito entristeceu ao coração de Deus, né? E ali ele foi e falou para Moisés: deixa que eles vá. Mas se ele, falou para Moisés, né? Falar para ele, mas se ele não obedecer, se ele não mudar de opinião, se eles ficarem com essa vontade de servir a essa chama, então vai vir um castigo e veio, né? E Deus enviou essas pestes de mão, né? Como nós vemos, né? Então, igreja, Deus queria aquele povo ali que servisse a Ele, tivesse ali se prostrando para Ele, porque Ele era um Deus, Ele é o Deus que pode tudo nas nossas vidas. Então, mas ali aquele povo não, era tão rebelde que preferiu servir aquelas mãos, né? Adorar aquelas mãos, uma coisa inútil, do que adorar ao nosso Deus. E aí veio o castigo, né? Veio a cobrança. E a gente olha para os dias de hoje, não está muito diferente, não é verdade, irmão? Não está diferente. Pessoas que eles querem servir qualquer uma outra coisa. Eles preferem, o Deus dele é o celular, né? O Deus dele é um carro, é uma casa, né? É um bem precioso que tem, mas ele não quer servir a Deus. E aí o que acontece? Por causa da desobediência, né, que prefere fazer do jeito deles e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Aí vem a cobrança nas nossas vidas, né? E aí vem quantas pessoas que muitas as vezes, né, uns estão dentro da igreja, mas eles estão servindo do jeito dele. Aí vem as cobranças, vem a enfermidade, né? Vem o desemprego, vem as dívidas, né? Vem as lutas, vem aquele monte de coisa. Por quê? Porque muitas das vezes a gente estamos fazendo do nosso jeito, estamos deixando Deus por último, Deus não está sendo a prioridade, que é isso que Deus quer, e aí os problemas vêm. Porque né? Não é para eles ter essas pragas aqui, porque no final, quando a gente lê, porque no 2 fala assim, ó, e se recusarem, deixá-lo ir, e eis que ferirei com rã todos os teus termos, e os rios criará rã, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, sobre a tua cama, e as casas do teu servo, e sobre o teu povo, e ao teu forno, e as tuas amassadeiras, e as rãs subiram sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Imagine, igreja, você ficar num lugar, dentro da sua casa, e ser tudo cheio de rã. Você abrir a geladeira, tem rã. É complicado. Você subir na sua e deitar, tem rã. Você for lá no forno, tem rã. Tudo
permissão. Se ligaram no farol, porque o farol perdeu o poder que era para liberar o prédio, a banheira velha, não ia liberar. Mas ele vai parar a hora para o poder. Sim, eu sei, mas ele mandou as mãos, porque aqui no Egito, o Deus desse povo aqui era as mãos. No Egito antigo, né? Agora não é mais. Mas era, então Deus tirou. Porque quando no começo, quando ele fala, para Moisés, porque fala assim, entra Faraó, a palavra fala entra, mas fala Faraó e diz, assim para que ele sirva, para que o povo sirva a ele, não a glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é isso, igreja, que a gente, né, não venha procurar outras coisas para nós servir, para nós adorar, não ser a esse Deus. Não importa, igreja, porque a palavra fala bem claro, porque prioridade é para o nosso Deus. Então, muitas das vezes, né, a gente fica meio assim distraído, achando, mas eu vou buscar isso, vou buscar aquilo, e isso não vai me atingir. Vai, igreja, porque tem coisas que a gente faz e não agrada ao nosso Deus. Deus quer nós com o coração aquebrantado, com o espírito, né, verdadeiro para servir a Ele, né, porque é isso que Ele quer de nós, né? Aleluia, Jesus. Então, igreja, Deus, Ele não quer ser dividido. A palavra fala bem claro que toda honra e toda glória é dada a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém, né? Com ninguém. Imagine Ele dar, né, um poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, e ali aquele povo, aquela multidão de pessoas ali, deixando de obedecer a Ele, fazer a vontade dele para servir a mão de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas eles foram avisados, né? Porque Deus mandou que Moisés desse o recado, não deixasse ele inocente, né? Porque muitas das vezes as pessoas fazem algo, eu não sabia, mas tem coisa, igreja, que a gente faz e mesmo assim sabe que está errado e continua a fazer. E isso muito entristece o coração do nosso Deus. Quantas pessoas, né, que falam coisas pesadas, magoa o próximo, entristece ao nosso Deus, e ela não muda, mas ela sabe que ela está machucando as pessoas, que ela está atingindo, deixando as pessoas abatidas, muitas vezes até tirando as pessoas dentro da igreja, mas não muda o coração, continua fazendo esse tipo de coisa, entristecendo, e Deus fica muito triste, e a palavra fala, né, que Deus, Ele abomina essas pessoas, porque a palavra no começo a irmã leu aqui, eu cheguei a ouvir, né? Aí vai vir, eu preguei, Senhor, eu preguei, eu louvei, eu ganhei alma, eu fiz muita coisa para o Senhor, profetizei, e aí vai vir a resposta, que aparta de mim, que eu não te conheço. Por quê? Por causa do coração, do nosso coração. Porque, igreja, o nosso coração é uma das coisas mais enganosas. E a gente não podemos tomar decisões pelo coração, mas sim pelo Espírito Santo. Porque ali diante deixa eu ver agora deu branco. Mas é isso, a gente temos que ter aquela visão, né, de Deus. Olhar e ter a visão de Deus, a visão do Espírito Santo, né, para que a gente não venha ser confundido com as coisas, né, com os pratos, com as coisas bonitas, porque muitas das vezes a gente olha e vê a boniteza. Eu sempre falo que boniteza, igreja, não salva ninguém. Eu falo também, coisas bonitas, gaiola bonita não dá comida a danado. Então, não se empolgue com a boniteza, com a aparência, porque as aparências se enganam. Então, igreja, procure
ver a pessoa, o testemunho, o dia a dia. É isso, né? Que vem agradar ao coração do nosso Deus. Porque tem muitas pessoas aí pregando uma maravilha, né? Fala muito, prega, mas não é o falar, não é o pregar que vai levar ninguém para o céu. Porque, igreja, não vai ser os dons. Lá em Coríntios fala bem claro que os dons Deus dá, mas não vai ser os dons que vai salvar ninguém. Vai ser a sua obediência para com Deus. Vai ser o seu esforço. Você está ali dia a dia, agradando, fazendo a obra do Senhor, tendo amor, né, para com os outros, porque é isso que Deus quer. Né? Glória a Deus, aleluia. Jesus tira o coração enganoso, o coração mentiroso, né? A boca que fala mentira, que levanta falso testemunho, porque está cheio de pessoas assim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitas das vezes, gente, dentro das igrejas, graças a Deus que aqui estamos em pouco, né? A gente estamos orando para que Deus venha mandar pessoas, mas que venha mandar pessoas enviadas pelo Espírito Santo, pessoas capacitadas, pessoas que abrem a boca e edifiquem ao próximo, não derrube, porque a palavra fala que nós temos que levantar, é que edificar, não derrubar. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Então, o nosso Senhor Jesus ali, Ele fez tudo aquilo, né, aquela permissão daquelas pragas, porque as pragas, igreja, está na Bíblia, que vão vir as pragas, como veio aí a Covid, né, que já está há 5 anos, e as guerras, mais coisas irão vir. Ai, irmã, mas você está profetizando coisa ruim? Não, é porque está aqui na Bíblia. E tudo, igreja, que está aqui, eu falo e eu confio. Tudo que está aqui se cumpre. Quando ela não se cumpre na minha e na vida de vocês, é porque nós estamos fazendo do nosso jeito. Não é do jeito de Deus. E do nosso jeito, Deus não faz. Ele não opera. Quando a gente faz do jeito que agrada a Deus, pode passar 1 ano, 2, 10, 20, mas na hora certa vai acontecer. Porque nós temos que ter um espírito de coragem, um espírito de determinação e de certeza, né, daquilo que nós não estamos vendo, mas pela fé que nós temos, vai acontecer. Como fala lá em Romanos, né? Nós temos que ter fé, acreditar. Ah, mas eu não estou vendo. Mas pelo Espírito, eu creio que vai acontecer. É o tempo do Senhor, não é do nosso tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então ali, né, Deus enviou aquelas pragas, né? E ali aquelas rãs subiram por tudo que é canto em cima das pessoas, né? E por causa de quê? De desobediência, né? Pessoas que não querem obedecer a Deus. E nos dias de hoje não está diferente, né? Porque muitas coisas estão aí acontecendo, o povo está despercebido, não acredita que o nosso Jesus está voltando, porque a vida dele está próxima. Porque estamos vendo tudo acontecendo, mas muitos não creem. Tem pessoas dentro da igreja que não creem nas coisas do Senhor. Eles estão na igreja só por estar. São muitos. Eles estão só por estar, mas eles não acreditam nas coisas de Deus. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E isso muito entristece o coração de Deus. Entristece porque, né, o que estamos fazendo aqui? Né? Só esquentando pão? Se a gente não acreditamos, não confiamos no Deus que tudo Ele pode? Porque a palavra fala, tudo fui eu que fiz e eu dou para aqueles que me obedecem. Mas as coisas de Deus, igreja, é com luta, é com dificuldade, porque tudo que nós queremos, seja lá o que for, se for um trabalho, se for um carro, se for uma casa, o que queremos é com dificuldade. E quando vem fácil, fuja, porque tem coisa errada. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. E Ele é um Deus maravilhoso, Ele só quer ver nós crescer, nós cada dia se aproximar dEle e Ele nos
nos ajuda. Porque eu falo, porque eu digo com toda certeza. Quando você procura fazer as coisas de Deus certa, procura se chegar a Ele se chega a você. Começa com um pouquinho, mas quando pensa que não, você está lá na frente. É como uma oração. Quando a gente começa a orar, aí aquela fraqueza, a gente não tem aquela coragem. Aí a gente ora 5 minutos. E daqui a pouco você está orando 10, daqui a pouco você ora 20, daqui a pouco você está orando uma hora e nem percebe. Por quê? Porque é um esforço. Você tem que fazer o esforço. Se você não tem a determinação de fazer aquele pouco, aí no final nem um pouco nem muito, porque você não teve a determinação de fazer. Não é verdade? E é isso que Deus quer, que nós venhamos ter aquela determinação, começar, se for uma campanha que nós começamos e terminamos, se for um jejum, tudo, porque muita gente, igreja, tem um hábito, tem pessoas que é só Deus, tem um hábito de começar e não terminar. E isso muito entristece o coração do nosso Deus. Quantas pessoas, eu vou fazer um jejum, aí quebra. Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer isso, mas fala que é para Deus. Então a gente temos que ter uma determinação. Eu vou fazer uma semana de oração. Eu tenho que fazer aquela semana de oração. Porque se eu não fizer, se eu não tiver aquela determinação, nada pela metade não vai funcionar. Então, tudo, Deus ele quer que a gente seja uma pessoa determinada. Tudo que nós começarmos, que nós venhamos terminar. Mas o que tem de pessoas que começam e não terminam, não é brincadeira. É tudo, em tudo. E Deus não quer isso, né? E também, como eu sempre tenho falado assim, muitas das vezes as pessoas são muito boas para dar desculpa. Mas aquelas pessoas que elas são muito boas para dar desculpa, elas não são boas para nada, mas para nada. Por quê? Porque tudo que é para ela fazer, ela dá aquela desculpa. Então, se ela dá aquela desculpa, ela não é boa em nada, não é verdade? Então é isso, igreja. E Deus não quer que a gente venha enrolando com desculpa, desculpa farrapada. Deus quer que a gente faça, porque essa é a vontade de Deus. Se a gente se esforçar, Ele nos ajuda, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então aqui, Deus, Ele mandou essas pragas, por quê? Porque Ele quis mostrar que ali Ele tinha o poder, e o poder dele era ilimitado. Só Deus tem todo o poder. Então, Ele permitiu que tudo acontecesse, né? Que essas fizesse toda essa bagunça ali, naquele povo, ali dentro daquela casa, naquele céu, naquele povo, para as pessoas verem que Deus é o Todo-Poderoso e o poder dele é ilimitado na minha e na sua vida. E é isso, igreja. Vamos cada dia, né, confiar nesse Deus. Não vamos trocar Ele por nada. Tudo prioridade para Deus. Deus em primeiro lugar. A palavra fala, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estas foram as palavras, né, que o Espírito Santo venha falar no coração de vocês. Eu vou fazer só um minuto de oração e já estou passando para o Luiz. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite, meu Deus, nós podemos, Senhor, colocar o Senhor como prioridade, porque o Senhor possa estar, Senhor, em nossas vidas, em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, e que o Senhor possa cada dia reinar, Senhor, em nossos corações. Ó meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um dia, por mais um ano. Eu te agradeço pelos livramentos, eu te agradeço pela graça recebida, meu Deus e meu Pai. Ó Jesus amado, visita, Senhor, o mundo inteiro, visita as famílias, os lares, os casais, os jovens. Visita, Senhor, aqueles lares, Senhor, que se encontram destruídos. Quantas famílias, Senhor, sem paz, sem alegria. Tem misericórdia desse povo, meu Deus. Visita ali, Senhor, os presídios, o manicômio, as casas de detenção. Visita as igrejas, pastores, presbíteros, diáconos. Visita, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar. Guarda, Senhor, a nossa família.
família, nos livra do homem mau, do homem sanguinário, nos leva para a nossa casa em paz, Senhor, e nos dá uma noite de paz, Senhor, porque estamos aqui pelo Senhor, não por nós, mas pela graça do Senhor. E eu só tenho a te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhosa, né? E Deus, eles adoravam rã, e o Deus adorava o sol, né? Tem muitas coisas que eles adoravam o povo da Egito, né? E hoje continua a mesma coisa, né? Os países aí ainda adoram a vaca e outros, e outros, e outros. Então, o povo adora rio, os mortos. O cara toma na mesma água que mata os mortos, joga lá no rio e acontece de tomar na mesma água. É uma coisa que só Deus. Os países são absurdos, né? Mas Deus usou Moisés para dizer a Moisés sobre essa plaga da rã. Ele não liberou o povo. Ele só veio liberar o povo quando Deus usou Moisés no primogênito, que quando o povo matou o filho dele, aí ele foi lá e abriu mão do povo. Mas quando o povo estava no caminho, ele mandou só lá atrás, né? Porque quando ele disse: o que foi que eu fiz? Aí mandou o povo atrás, foi onde que morreu todos os egípcios, no fechamento do mar vermelho. E Deus acabou os inimigos de uma vez por todas. Porque os inimigos, eles lutam, mas quando nós somos perseverantes, Deus faz nós ter a vitória total. Eles tiveram a vitória total. Ali depois, na passagem do mar, e ali o mar matou todos os egípcios. E ficou Faraó sozinho ali. Porque para ver o poder de Deus, a graça do Senhor. E é isso que acontece também em nossas vidas. Se nós formos perseverantes, nossos pobres vão entrar todos debaixo do mar, e você vai estar livre e cantando em a vitória, como cantou Miriam quando passou, né? Cantou o povo ali, quer dizer que a grande vitória que Deus deu. E hoje não é diferente. A vitória com Deus nós vamos vencer. Sem Deus, mas com Deus nós já somos mais do que vencedores. É porque difícil é nós se convencer disso. O que é difícil é nós se convencer que não dá jeito sem Deus. Só com Deus nós vamos vencer. E nós temos que tentar se convencer disso. Porque quando nós se convencer disso, quando vier um problema, você não vai deixar o problema ter na você na visão que Deus colocou, que era a visão da vitória. A visão de alcançar o objetivo. Porque o inimigo sabe que se você for fiel, a vitória vai ser grande. Então o próprio inimigo trabalha em noite para você nunca obedecer a Deus. Porque o que já faz é obedecer a Deus. E ele também quer que eu e você também não obedeça. Porque quando nós não obedecemos a Deus, nós caímos na cilada dele. Nós caímos, fica do lado dele, não do lado de Deus. Mas quando nós somos perseverantes e diz não a Satanás, aí sim a vitória vai ser grande. E a vitória vai ser maravilhosa. E os sinais de prodígio, de bênção vai acontecer em nossas vidas. Como Deus tem o poder de mandar as pragas, Ele tem o poder também de mandar as bênçãos. Se ele usar o poder dele para mandar o sinal ruim, para mostrar para Faraó, que Faraó precisava se render e liberar o povo para ir adorar a Deus, da mesma forma, o poder dele para liberar as bênçãos é muito maior ainda. Então, o mesmo Deus que opera para fazer uma coisa, vai fazer tudo, porque o poder dele está na mão para fazer tudo que ele quer. E ele diz no livro de Isaías que trabalha a favor daquele que ele espera. Então ele está esperando que você tenha paciência, que ele vai operar na sua vida. E quando ele operar, ninguém vai poder demonstrar o que ele faz. Porque o homem faz alguma coisa com você e consegue demonstrar. Mas Deus não, se ele faz alguma coisa com você, não tem homem que demonstre. Porque quando Deus faz, Ele não dá permissão que ninguém desmanche aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. Pode ficar com inveja, pode ficar. O que acontecer? Ninguém vai ter mais força de desmanchar aquilo que Deus faz de bom em nossas vidas, porque Deus é poderoso e é maravilhoso. Então, se Ele te abençoou, está abençoado. Se Ele te abençoou, ninguém toma a tua bênção porque foi o que deu. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossas vidas, meu Pai, todo poderoso Deus. Nós rogamos nessa noite, Pai, que o Teu poder esteja sobre as nossas vidas, Pai.
Nós profetizamos essa igreja cheia nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, passa por essas portas, Senhor, muitas pessoas. Nós profetizamos também a vida do teu servo abençoada e próspera no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós abençoamos, nós declaramos a vitória também do teu povo, Senhor. Nós profetizamos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas nesse lugar e na vida deste povo, no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós, e todos digam amém.